Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Mesmo assentado, nós vamos fazer essa leitura. Lucas, capítulo 9, 28 a 36. A palavra de Deus nos diz o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Querido Deus, ó Espírito Santo de Deus e de poder, a tua palavra foi lida. Fala conosco agora, Senhor. Fala aos nossos corações. Ilumina a nossa mente para entender essa palavra. Ilumina o nosso coração para aceitar, para receber, para que ela dê fruto, Senhor, na nossa vida. Nos aquieta, Senhor, para ouvir a tua palavra, a tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, existem momentos na nossa vida que perdemos as maiores oportunidades por não orarmos, por não entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. A oração é o único meio que nós podemos buscar a orientação correta de Deus para a nossa vida. E por não orarmos, muitas vezes nós perdemos as oportunidades que Deus tem para nós em diversas áreas. Bom, o nosso propósito com essas mensagens é aprendermos a orar com Jesus no Evangelho de Lucas. Já que temos visto a oração como meio de graça, concedido por Deus para nos fortalecer espiritualmente e gozarmos de uma maior intimidade com Ele. Por isso que nós temos pregado sobre a oração como meio de graça, porque é orando que nós desfrutamos de um relacionamento com Deus. Por isso que nós afirmamos aqui, nessa introdução,
que existe um momento na nossa vida que nós perdemos as maiores oportunidades de Deus, por não orarmos e por não entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas Lucas, partindo aqui do texto, da narração desse texto para a nossa vida, nós acabamos de ler esse texto, e Lucas, ele é o evangelista que mais apresenta Jesus orando. Já falamos isso nas demais mensagens que já pregamos. Ele é o único evangelista que escreve o seu evangelho falando das orações de Jesus. Mas por quê? A própria palavra de Deus, e ele no seu evangelho, ele vai dizer que ele fez uma acurada investigação destes fatos, com testemunhas oculares que viram Jesus, que conviveram com Jesus, e também de ministros da palavra de Deus, de homens que já estavam envolvidos com o ministério naquela época. E ele faz toda essa investigação para dar a Teófilo, provavelmente um dos seus discípulos, uma exposição em ordem, para que ele pudesse completar com plena certeza aí o seu discipulado. Então o entendimento que nós temos é que Teófilo é esse discípulo, e Lucas está escrevendo a ele acerca de Jesus, e ele faz uma investigação fina, acurada, bem feita, não é? Está lá no capítulo 1, versículo de 1 a 4 de Lucas. Lucas nos apresenta Jesus orando na hora do seu batismo, pregamos sobre isso, capítulo 3, 21. Lucas apresenta Jesus orando antes de escolher os seus 12 discípulos, também pregamos sobre isso. E Lucas também apresenta Jesus orando antes da confissão de Pedro e dos discípulos. Jesus está orando, pregamos domingo passado sobre isso. E hoje, o texto que nós lemos, Lucas está nos apresentando Jesus orando no monte, conhecido como Monte da Transfiguração. E aí, meus irmãos, é aqui que chega o nosso texto dessa noite, o texto que nós lemos. Começa aí nos informando o versículo 8, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 8 diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. 8 dias depois, mas que palavras? O versículo 22, versículo anteriores aí, a partir do 22, Jesus havia pré-anunciado a seus discípulos a sua morte e ressurreição. Jesus deixou claro para eles que para continuarem lhe seguindo, cada um deveria levar a sua cruz, não deveriam se envergonhar dele e nem das suas palavras. E ainda lhe informou que daqueles discípulos que ali estavam, havia alguns dele que de maneira nenhuma passaria pela morte, até que visse o reino de Deus. E Jesus aqui estava se referindo à sua morte, à sua ressurreição, à sua ascensão, à descida do Espírito Santo, como um período mais próximo. E que alguns desses discípulos estavam vivos, eles viram Jesus morrer, eles viram a ressurreição, eles estavam juntos na ascensão de Jesus, eles estavam juntos em oração, esperando a descida do Espírito Santo. Alguns já não estavam mais. Mas também Jesus estava se referindo ainda a um tempo da parousia, né? Do fim, que diz respeito aí à sua volta para buscar a sua igreja. Estava tudo incluído aqui. Irmãos, segundo Lucas, foi uma semana após Jesus revelar aos seus discípulos essas verdades, que ele tomou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte com o propósito de orar. O propósito dele foi ir ao monte orar. Jesus levou aí os 3 discípulos mais íntimos,
eram os 3 discípulos mais chegados. Isso é muito legal, porque Jesus tinha um bom relacionamento com todos os discípulos, mas ele tinha aqueles que ele tinha um relacionamento mais afinado, e que Jesus fazia questão de andar com eles e de estar perto deles, e Jesus leva eles para momentos de intimidade. Esse é o momento de intimidade de Jesus, tanto de oração, como do que ocorreu. O monte, não se sabe exatamente a sua localização, não se sabe exatamente qual que é esse monte, mas o mais provável é que seja o Monte Hermon, tá? Os 3 evangelhos, irmãos, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam a transfiguração de Cristo no monte, no alto monte, tá? Se identificam, se igualam nessas informações e nos acontecimentos de lá, mas Lucas é o único que vai ligar os acontecimentos do monte da transfiguração com a oração de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É somente Lucas que vai dizer que Jesus subiu ao monte para orar e vai ligar os acontecimentos enquanto Jesus estava orando. Diz aí que enquanto orava, ocorreu a transfiguração de sua aparência. Todos esses acontecimentos estão em harmonia com a oração de Jesus. Foi esses acontecimentos que ocorreu no monte. Jesus foi transfigurado naquele momento ali. Foi no momento de oração que Deus falou com Jesus da sua missão, que dentro de pouco tempo ele seguiria o caminho para Jerusalém, local em que o seu sofrimento seria grande, que seria de grande agonia, até a morte. E por isso eu quero propor o tema dessa noite, que é a oração de Jesus e a sua missão messiânica. A oração de Jesus e a sua missão messiânica. E por isso, meus irmãos, eu quero usar desse recurso da pergunta para estarmos buscando no texto essas respostas. Enquanto Jesus orava, versículo 29, ele subiu ao monte com o propósito de orar, e o versículo 29 diz: e aconteceu que enquanto ele orava, então enquanto Jesus orava, Deus respondeu a sua oração. E a pergunta que nós fazemos é: de que maneira Deus respondeu a oração de Jesus? Toda oração que nós fazemos tem resposta de Deus. Sim, não ou espera. Nós não sabemos, nesses relatos de Lucas, quais foram as orações de Jesus, quais foram as palavras que ele usou. Mas pelo que está escrito na sequência, e levando aí numa questão contínua, não é, de que enquanto ele orava, as coisas estavam acontecendo, nos dá a ideia que Jesus estava pedindo em oração que o Pai confirmasse, não é, os argumentos que nós vamos passar a falar agora. Então, de que maneira Deus respondeu à oração de Jesus? Em primeiro lugar, ele glorificou antecipadamente. Ele respondeu à oração de Jesus glorificando Jesus. Por que antecipadamente? Você vai entender no decorrer aqui da nossa exposição. O versículo 29 diz: e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. A glória de Deus resplandeceu sobre Jesus. O rosto de Jesus, em meio à oração, se transfigurou. A palavra transfigurar, meus irmãos, no grego, é de onde vem a palavra metamorfose. É uma palavra muito conhecida do nosso português, tá? O verbo refere-se a uma mudança externa que procede de dentro para fora. A ideia principal é mudar de figura. Foi o que aconteceu com Jesus aqui, uma mudança extraordinária
da sua aparência, do seu rosto. Lucas diz que Jesus subiu ao monte com o propósito de orar. E porque orou, o seu rosto transfigurou. As suas vestes resplandeceram de brancura. Mateus diz que o seu rosto resplandecia como o sol. Jesus é o sol da justiça, que está profetizado lá em Malaquias. Então Mateus, ele faz uma abordagem aí idêntica, não é? Mas com palavra diferente. E diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Marcos afirma, Mateus capítulo 17, versículo 2. E Marcos, no capítulo 9, o versículo 3, ele afirma o seguinte: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas. Olha, irmão, que definição que Marcos faz. Como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse acontecimento, com o rosto e com as vestes de Jesus. Mas, meus irmãos, aqui nesse texto, nesse momento de oração, aqui nós temos um encontro pessoal de Jesus com Deus Pai em oração. É um encontro pessoal porque Deus é Espírito. E há uma comunicação de Deus Pai com o Filho. É Deus Pai que enche o seu Filho de glória. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se. Ele foi acolhido por Deus em sua presença. Presença santa de Deus, a santidade de Deus. A luz da glória de Deus encheu aquele lugar. Como Moisés, que viu na sarça ardente essa glória de Deus, e ele teve que tirar as sandálias, e não pôde se aproximar, porque aquele lugar era santo. Lembrando que Moisés é um tipo de Cristo. Isso aconteceu logo no início, não é, do ministério de Moisés. Mas, meus irmãos, Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Moisés era apenas a figura do Messias. Moisés não pôde chegar até a presença de Deus. Ele não pôde provar mais do que Jesus. Mas Jesus, como Filho de Deus, ele é transfigurado. Jesus é ao contrário de Moisés. Ele foi envolvido pela santidade e pela glória de Deus enquanto orava. A glória de Deus resplandeceu no rosto e nas vestes de Jesus. A Shekinah, a glória de Deus, desceu sobre Jesus. E Moody, um grande escritor e comentarista, pastor, ele comenta o seguinte: durante um pequeno período de tempo, Jesus reassumiu a glória que abandonara ao vir à terra. Seu corpo e roupas ficaram iluminadas pelo resplendor da divindade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas, meus irmãos, os discípulos estavam lá. Não perca isso de vista. Pedro, João e Tiago estavam lá. Esta transfiguração é uma experiência, meus irmãos, que preparava Jesus para a glória que ele havia de receber. No seu corpo, após a morte da cruz. Deus o Pai está preparando Jesus, está glorificando Jesus antecipadamente para esse grande momento. Jesus haveria de morrer na cruz do Calvário, mas Deus antecipou de antemão, enquanto ele orava, a glória que ele experimentaria na ressurreição. Aleluia. Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos, num corpo repleto da glória de Deus. E com esses acontecimentos gloriosos, cremos que Jesus se encheu de inspiração
para prosseguir o caminho do sofrimento até a cruz, com coragem e com ânimo. Lembre-se que Jesus é homem e Jesus é Deus. Mas como homem, ele sabia o que lhe esperava. E por isso ele orava. E por isso Deus se comunicava com ele respondendo a oração e mostrando que ele estava no caminho certo, em orar e em esperar que Deus se manifestasse e tivesse com ele em todo o momento do seu sofrimento, até a cruz. Em segundo lugar, nós perguntamos de novo, de que maneira Deus responde à oração de Jesus? Em segundo lugar, confirmando a sua missão messiânica. Irmãos, você não pode perder o que a palavra de Deus nos diz aí no versículo 30 e 31. Eis que 2 varões falavam com ele. Lembra que Jesus está orando. Lucas está dizendo que Jesus está orando essas coisas que estão acontecendo, enquanto ele orava. Diz que apareceu 2 varões que falavam com ele, com Jesus, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, aqui Deus está confirmando a missão messiânica porque é do Messias, não é? Do que ia acontecer. Dali era a partida decisiva até o Calvário. Enquanto Jesus orava, Deus estava confirmando através de Moisés e de Elias que era necessário que o Messias, Jesus, saísse da Galileia e fosse para Jerusalém, onde se cumpriria tudo o que estava escrito a seu respeito. A partida era o êxodo, até a cruz, até a morte e ressurreição. Pois esses acontecimentos seriam uma retirada de uma esfera e o começo de uma nova vida, não só para Jesus, mas para todos os seus discípulos, para toda a sua igreja, para todos os tempos. É importante lembrarmos, meus irmãos, que tanto Moisés como Elias deixaram o mundo de forma sobrenatural. Nós não podemos perder isso de vista, porque é apresentado aí na transfiguração a presença de Moisés e de Elias em glória. Deus tem esse poder. Deus é o dono da vida. Tá? Nós poderemos argumentar várias coisas a esse respeito aqui, mas não é o propósito dessa mensagem nessa noite. O propósito maior é apresentar as verdades bíblicas diante de uma oração, aqui no texto. Quem sabe outra oportunidade a gente pode dar explicações melhores aí sobre essa aparição. Mas o que é importante aqui lembrarmos é que tanto Moisés como Elias, eles deixaram o mundo de uma forma sobrenatural. Moisés foi sepultado pela mão de Deus, não foi achado o corpo dele. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Elias foi tomado em um redemoinho da terra. 2 Reis 2, 11. Não se foi mais achado também o corpo dele, ele foi levado para o céu. Moisés, ele personificava a lei, e Elias, os profetas. Ou seja, os dois, quando aparece aí, é como se fosse um resumo das escrituras do Antigo Testamento, que estavam agora testemunhando o que eles falaram, testemunhando o que a lei disse, testemunhando o que os profetas disseram a respeito do Messias, a respeito de Cristo, da sua obra, da sua realização. É isso que simboliza aí. Eles estão dizendo, esse é Jesus, esse é o Messias, esse é o Cristo. É Ele que veio para cumprir essa obra. Agora Jesus, Ele está se tornando nesse momento aí,
o propósito do Antigo Testamento. Ele já era, mas agora está sendo confirmado. Ele é o propósito do Antigo Testamento. Por isso a aparição de Moisés e Elias, confirmando a sua missão messiânica. Lucas diz que eles apareceram falando da sua partida, que era de sair da Galiléia, de subir para Jerusalém e de lá morrer, executando assim o plano da salvação. Ao cumprir, ele veria a glória, a gloriosa ressurreição, a vitória sobre a morte. E por isso, meus irmãos, aqui nós temos um ensinamento teológico muito abundante para nossas vidas, muito correto para o entendimento da palavra de Deus, para a nossa teologia bíblica. Jesus é que finaliza o Antigo Testamento e traz a era da nova aliança. É Jesus. O Antigo Testamento não tem sentido sem Jesus, porque falava dele. Agora ele é o cumprimento da antiga aliança. E ele também é a nova aliança, que se cumpre nele, na história da sua igreja. Os discípulos e apóstolos não precisavam daqui para frente mais de Moisés, que tinha a autoridade e o poder pleno, e nem de Elias, que era o mais dinâmico entre os profetas, que fazia grandes milagres. Não tinha mais sentido agora para os discípulos dali para frente. Agora, para os discípulos, a era da lei e dos profetas se encerraram. E da mesma forma, o ministério também de João Batista, que caminhava junto com Jesus, não tem mais agora sentido. O foco agora é completo para Jesus, para o Messias, para o Salvador. Agora, meus irmãos, como é que nós provamos isso? Através da Bíblia. Nós não podemos dizer nada que não está escrito na Bíblia. Dali em diante, Jesus começou o seu ministério de Messias. A era do Messias chegou. Lucas 16:16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar por ele. Para os discípulos dali em diante, bastava ouvir a voz de Jesus, bastava ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos. Moisés foi quem prometera que veria o grande profeta, Deuteronômio 18, versículo de 15 a 19. E também todos os profetas, depois de Samuel, foi que prometera que veria o Messias, o Salvador. Agora ele estava diante dos 3 discípulos orando, sendo transfigurado na frente deles, em glória. E aí, Pedro, tempo depois, se você puder abrir sua Bíblia, Atos, capítulo 3, 22 e 24. Eu esqueci de pôr aqui no slide esse texto, então abra lá. Atos 3, 22 a 24. Talvez não dá tempo todos abrir, mas quem é rápido de Bíblia consegue. Diz assim Pedro: disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará, que Moisés disse, né? Na verdade disse Moisés aí, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Está falando de Jesus. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim com todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias da vinda do Messias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias
depois da vinda do Messias, da morte e ressurreição, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem é o último profeta? Jesus, que foi transfigurado, que foi ali dado, não é? Aqui por essa transfiguração, por esse aparecimento de Moisés e de Elias, por Deus, pelo poder de Deus ali dizendo: olha, o seu ministério agora é caminhar até a cruz. Tudo que está escrito, está aqui, vai se cumprir em você, em Jesus. Lembre-se que Pedro, João e Tiago estão lá. Eles representam os discípulos, eles representam a igreja, e eles estão vendo lá que é Jesus o Messias, que Jesus é o Cristo. Mas isso acontece enquanto Jesus está orando. Meus irmãos, de que maneira Deus respondeu à oração de Jesus? Em terceiro lugar, exaltando-o. O versículo de 32 a 36, mas principalmente o versículo 35, diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mas é importante porque os versículos anteriores, 32 em diante, diz que Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia, porque assim falava. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E aqui, meus irmãos, é importante percebermos o roteiro que Lucas nos faz, não é? Porque antes de Deus o exaltar na presença dos discípulos, há esse acontecimento dos discípulos. Os discípulos estão lá, mas estão pesados de sono. Mas eles estão vendo os acontecimentos. Cristo foi exaltado na presença dos discípulos. Este é o meu filho, o meu eleito. Ele é o Messias. Foi ele que veio para salvar. Não é mais em Moisés, não é mais em Elias que vocês têm que pôr a confiança, não é a ele que vocês têm que ouvir, mas vocês têm que ouvir agora o meu eleito, o meu filho. É ele que vocês têm que ouvir. Irmãos, o recado de Deus Pai foi para os discípulos, foi para eu e para você, foi para a igreja. Os discípulos eram os representantes ali. A ele ouvir. Os discípulos precisavam ter certeza da missão de Jesus e de que realmente ele era o Messias. E enquanto Jesus orava, ele estava sendo exaltado pelo Pai. O Pai estava exaltando o seu Filho e estava ao mesmo tempo corrigindo a teologia dos discípulos. Antes, o mandamento dado a Israel era: escuta, Israel, o Senhor. Deuteronômio 6,4. Escuta o que Deus fala através dos profetas. Agora ressoava a voz de Deus dizendo: escutai o meu filho, escutai o meu eleito, a ele ouvi. Por quê, meus irmãos? Porque a própria palavra de Deus vai nos revelar
que o Filho de Deus é a palavra feita carne. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra que se fez carne, e veio e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, o Messias, ele é o homem-Deus, no qual a Escritura encontra todo o seu cumprimento. Lucas 24, 44, é uma boa exposição sobre esse assunto. Quando os discípulos estão no caminho de Emaús, Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas eles não sabiam, ou não tinham crido ainda. E Jesus começa a caminhar no meio deles. E é Jesus que vai conversando com eles, e Jesus diz a seguinte palavra. Lucas relata: a seguir, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Meus irmãos, Jesus não podia e nem pode ser confundido com qualquer homem, por mais excelente que seja. Jesus é o homem-Deus. Não é um homem qualquer, não é um filósofo. Jesus é Deus. É a palavra encarnada, que veio e habitou entre nós. Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. É também o Filho eleito de Deus. Deus está testemunhando isso. Ele é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que todos os profetas. A partir daquele momento, a teologia dos discípulos tinha que ser cristocêntrica. A minha e a sua tem que ser cristocêntrica. O versículo 32 nos informa que Pedro e os seus companheiros estavam comprimidos pelo sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Enquanto Jesus orava, a preocupação dos discípulos era de dormir pelo cansaço, que era constante na vida deles. Eles ainda não tinham a necessidade de orar, e não entendiam o porquê da oração de Jesus, e eles também não sabiam orar. Só tempo depois é que eles vão pedir para que Jesus ensinasse eles a orar, no capítulo 11, o versículo 1. Mas eles estavam diante da oração de Jesus no Monte da Transfiguração. E é por isso, meus irmãos, que eles não entenderam nada do que estava acontecendo. É por isso que muitas vezes nós não entendemos os acontecimentos de Deus, porque nós não oramos. O versículo 33 informa que no exato momento em que os dois homens terminaram sua conversação com Jesus e começava a sua partida, Pedro, como porta-voz dos discípulos, como nós falamos domingo na mensagem anterior, ele diz: mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, é registrado por Lucas, o que dizia. Ele não entendeu nada daquele acontecimento. Pedro havia se despertado do sono e ficou sem entender o porquê. Por isso, o texto diz que ele não sabia o que dizia. Meus irmãos, preste atenção. O desejo de Pedro era ficar mais tempo com Jesus. Era muito bom estar com Jesus, vendo esses acontecimentos milagrosos acontecer. Quantas pessoas, irmãos, que hoje só querem ver milagre, só querem ver coisas extraordinárias. Pedro disse para Jesus: quão bom é estarmos aqui, não precisa mais sair daqui, que é bom demais. Pedro ainda não tinha crido de coração na revelação que Jesus fizera no versículo 22. Jesus tinha deixado claro para eles
que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e que lá ele fosse morto, que lá ele entregasse a sua vida, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. O seu desejo era ficar longe do sofrimento da cruz junto com Jesus. Ele nem queria ir e nem queria que Jesus fosse. Esse era o entendimento de Pedro. E por isso esse comentário que ele fez ficou sem resposta. O versículo 34 diz que enquanto Pedro falava essas coisas, veio uma nuvem e o envolveu. Era uma forma do Antigo Testamento de Deus falar através de uma nuvem. Não uma nuvem de chuva, mas uma nuvem do Shekinah de Deus, que marcava a presença de Deus naquele lugar. Os discípulos contemplaram 4 fatores milagrosos aí: a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, a nuvem luminosa que os envolveu e a voz do céu que trovejara nos seus ouvidos, exaltando a pessoa do Messias. Apesar de estarem envoltos num ambiente de milagres, faltava-lhes discernimento, faltava-lhes uma vida de oração. Para aqueles discípulos. O evangelista Lucas termina dizendo o seguinte: que depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ficaram calados por muito tempo. Eu quero concluir chamando a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para as respostas de Deus à oração de Jesus. Essas respostas de Deus serviu para os discípulos. Eles viram que Deus glorificou o seu Filho antecipadamente, antes da sua morte e da sua ressurreição, preparando Jesus para esse dia. Eles viram a missão messiânica sendo confirmada. E eles ouviram Deus exaltando Jesus como seu Filho eleito para a obra da redenção. Tudo isto enquanto o mestre orava. Esse é um dos motivos, como eu já citei, que depois eles quiseram aprender a orar. Porque enquanto o mestre orava, grandes coisas estavam acontecendo. Então o desejo deles foi depois, lá no capítulo 11, dizer: Senhor Jesus, nos ensine a orar como João ensinou os seus discípulos. Porque eles estavam vendo as orações de Jesus. Grandes coisas acontecendo, grandes milagres acontecendo. Jesus foi transfigurado porque orou. Os discípulos não oraram, e por isso foram apenas espectadores. Porque não oraram, ficaram agarrados ao sono e sem entender o ocorrido. Que eu e você possamos entender que na nossa missão, seja ela qual for, precisamos orar. Precisamos estar de joelhos perante Deus, para entender os acontecimentos da nossa história. Eu quero, meus irmãos, que vocês acompanhem essa leitura, que eu vou colocar aqui. Esse pensamento do reverendo Hernandes é muito importante. Ele diz assim: Jesus nos ensina que na nossa caminhada e missão da nossa vida, seja qual for, é necessário buscar a Deus em oração, pois Ele sempre tem prazer em nós quando oramos. Deus tem prazer em ter comunhão com seus filhos que se deleitam nele em oração, pois a oração é uma rota de mão dupla. O glorioso anelo de quem ora não deve ser as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Jesus foi transfigurado porque orou, não é? Porque orou. Eu quero ainda
deixar com vocês também, e esse é tirado da página do livro que eu tenho me inspirado para pregar essas mensagens, tá? Então, diz assim: quando nós oramos, não vamos ainda experimentar a transformação da glória da ressurreição, como Jesus experimentou aqui no texto. Mas nós experimentamos transformações através da oração. Nosso pensamento muda e o coração também muda. Acontecem mudanças enquanto nós oramos. Todas essas mudanças acontecem do nosso lado, não do lado de Deus. Quando nós oramos, não para a nossa vontade, mas de acordo com o seu soberano plano e vontade, Ele nos transforma. Entre estas mudanças, o amadurecimento de caráter e a santificação são os mais importantes. Nós, através da oração, espelhando Jesus, transformamos-nos no caráter que Deus quer que tenhamos. Coisa linda, né? E ele vai concluir dizendo o seguinte: mas a mudança operada por Deus através do processo da santificação, que ele citou anteriormente, não acontece automaticamente quando nós oramos. Neste ponto, a oração é um meio de graça muito importante. A oração tem a função de catalisador. Ou seja, se não houver a oração, não há como ser transformado profundamente pela palavra de Deus. Tá? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus tem que andar junto. Nós lemos a palavra e oramos, para que o Espírito Santo aplique essa palavra em nós. Então, meus irmãos, o nosso desafio para você que nessa noite, com a conclusão dessa mensagem, é leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.